Palavra do Senhor, conforme a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso de número 23. Nós estamos celebrando a Páscoa em dois estágios. Hoje, neste culto, adorando o Senhor, as crianças vão ter uma participação especial daqui a pouco e vão celebrar conosco. E como já foi dito, no próximo culto, através da cantata de Páscoa. E eu também quero desafiar você, não apenas a estar presente, mas convidar seus parentes, seus amigos, as pessoas ao seu redor, porque com certeza será uma grande bênção o encontro do próximo domingo. Por isso nós vamos ter, na verdade, uma rápida meditação para que as crianças possam aquecer o nosso coração através dos louvores que elas prepararam para essa data. Hebreus capítulo 10, versos 19 ao verso de número 23, assim diz a Escritura. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém. Ontem foi noticiado pelos grandes veículos da imprensa que 13 pessoas que tomavam um caminho no Monte Everest foram tomados por uma avalanche e morreram naquele acidente. É o caminho mais fácil, mais curto para se chegar no topo daquela montanha, mas é um caminho extremamente perigoso. Ao ouvir essa história, eu me lembrei de uma outra história, um outro fato ocorrido no Canadá, onde também um grupo de alpinistas, subindo uma grande montanha gelada, enfrentaram uma grande tempestade no meio da viagem. E eles estavam com dificuldade de achar o caminho exato de volta. Então eles se refugiaram numa pequena gruta, esperando que a tempestade passasse, e então eles pudessem achar novamente o caminho e retornar em segurança. Mas a escolha deles acabou sendo fatal. A tempestade durou por vários dias e eles morreram congelados. O grande dilema, ou a grande ironia da situação, é que eles não sabiam, mas eles estavam a 12 passos da trilha correta. Há caminhos que às vezes parecem mais curtos, mas que se mostram perigosos. Há caminhos que parecem estar tão próximos da gente e a gente não consegue enxergar. Mas nesse texto, nós somos informados que foi aberto um caminho para Deus. Um caminho antes fechado. Um caminho antes não apenas fechado, mas perigoso. E o texto começa dizendo assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A que caminho a palavra de Deus está se referindo? Se nós olharmos um pouco para trás, nós vamos ver que o livro de Hebreus como um todo fala de como as coisas do Velho Testamento, as cerimônias, os sacrifícios, o próprio templo, o sacerdócio, como tudo isso apontava para Jesus. Ele é o sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. Ele é o sacrifício perfeito. E nós, quando a gente olha um pouquinho mais em cima, inclusive, o texto nos diz assim, observem no mesmo capítulo 10, no verso 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. E aqui é uma coisa interessante para a gente observar. Todos aqueles animais
que foram sacrificados nas Páscoas que aconteceram desde a saída do povo do Egito, nas outras festas de sacrifício, nas cerimônias sacerdotais, a Escritura está nos dizendo que aqueles sacrifícios se repetiam e repetiam e repetiam. E por que eles se repetiam ano após ano, inclusive na Páscoa? Porque eles apontavam para alguma coisa. Nunca o sangue de um daqueles cordeiros perdoou sequer um pecado. É o que diz a palavra de Deus para nós. O sangue de bodes e carneiros nunca purificou o pecado do povo. Por isso o sacerdote repetia e repetia, ano após ano, os mesmos sacrifícios. Por quê? Porque esses sacrifícios eram nulos quanto ao poder de perdoar pecados. Então o que esses sacrifícios faziam? Apontavam para o sacrifício necessário e perfeito. Daquele que João se referiu dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o texto continua então nos dizendo, nesse contexto aí próximo, verso 12, mas quando este sacerdote, referindo-se a Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado aos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E aí o autor então conclui, portanto, irmãos, temos plena confiança. Por que a gente tem plena confiança? Plena confiança de se achegar diante do altar de Deus, porque o sacrifício perfeito foi feito. Uma vez por todas. E esse único sacrifício perfeito, ele nos santifica para Deus. Vamos tentar entender essa linguagem um pouco mais. O autor aos Hebreus usa a figura do templo do Velho Testamento. Você lembra por que o templo foi construído? Além de receber os sacrifícios do povo, que como nós vimos, não perdoava pecados, mas apontava para o sacrifício perfeito, o templo era uma expressão da presença da glória de Deus no meio do povo. E há uma coisa que eu acho linda na palavra de Deus, porque a glória e a bondade de Deus, elas meio que se confundem. A bondade é a glória e a glória é a bondade. Mas a presença de Deus, da glória de Deus, não é algo qualquer. A bondade de Deus não é algo qualquer. Quantos aqui acham que nós devemos exaltar a Deus porque Ele é bom? Quantos creem nisso? Todos nós cremos que devemos exaltar a Deus porque Ele é bom. Mas a pergunta é, qual é a implicação dele ser bom? Você já parou para pensar nisso? O fato de Deus ser bom significa que Ele não pode aceitar e se relacionar com o que é mal. E aqui vem a notícia ruim para mim e para você. Por natureza nós somos bons ou maus? Puros ou impuros? Então, às vezes, nós falamos assim, eu queria que a bondade de Deus viesse sobre nós. Mas a bondade de Deus destrói o que é mal. A bondade de Deus aniquila com aquilo que é impuro. Então, lá no templo, havia uns pátios, pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos judeus. Quando o salmista diz assim, né? Eu encontrei teus altares, os teus átrios, Senhor, a minha alma se alegra dentro em mim de eu estar nos teus átrios. Os átrios eram os pátios do templo. Até um determinado ponto dos pátios, os gentios podiam entrar.
Até um outro determinado ponto, as mulheres judias podiam entrar. Até um outro ponto, o judeu comum podia entrar. Mas lá dentro do templo, só os sacerdotes. Lá só os sacerdotes, ungidos para o ofício sacerdotal. E deviam se preparar para o exercício desse ofício, porque estariam se apresentando diante de Deus, da glória de Deus, diante da bondade dele. Então eles deviam se apresentar em pureza de coração. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar que representava o lugar mais íntimo que alguém podia ter com a glória de Deus, o Santo dos Santos. Então, além dos pátios, também chamados de átrios, além do santo lugar, havia o Santo dos Santos. O que separava esse ambiente maior, onde os sacerdotes entravam, daquele lugar chamado Santo dos Santos? Que os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano. Um véu. Aí quando eu falo véu, o que vem na cabeça da gente? Um pano. Como aqueles que cobrem o rosto da noiva, não é? No máximo, uma cortina leve, quase transparente numa sala. Aquele véu eram camadas sobrepostas de tecidos que juntas tinham cerca de 8 centímetros de espessura. E uma vez por ano, o sacerdote entrava ali, diante da glória e da bondade de Deus, para aspergir o sangue sobre a arca da aliança e pedir a Deus que com a sua bondade e misericórdia purificasse o seu povo. Como o povo poderia estar diante de Deus se não fosse um povo purificado, Deus sendo bom e o povo sendo mau? E um detalhe interessante, vai que o sumo sacerdote não tivesse tão bem assim com o Altíssimo, então se amarrava uma cordinha na perna dele, porque se o homem fosse aniquilado ali, pela glória de Deus, ninguém podia entrar. Então tinha que o quê? Puxar o camarada. Ou melhor, o corpo do sumo sacerdote, que talvez poderia morrer diante da manifestação da glória de Deus. Porque ele é bom. Tão bom que o mal não pode se apresentar diante dele e sair impune. Agora, o que o texto está dizendo, você imagina se você fosse um judeu naquela época. Um judeu que se preparava espiritualmente para entrar no átrio. Imagine se você ouvisse esse convite para tomar esse caminho. Foi aberto um caminho para você entrar no Santo dos Santos. Você entende o que era isso para um judeu? Convidá-lo a entrar no Santo dos Santos? Onde o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano em nome do povo. Mas por que o autor aos Hebreus usa essa figura e nos convida a entrar no Santo dos Santos? Porque se você volta lá na narrativa da morte de Jesus, quando a gente lê como foi a morte de Jesus, nós vemos que Jesus está crucificado entre 2 ladrões. Ali estão os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos da época. Maria, mãe de Jesus, João, ao lado de Maria, os soldados romanos. E algumas coisas durante a crucificação começam a acontecer. Por exemplo, depois de um determinado momento, eles ouvem Jesus gritar em alta voz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E nós sabemos que isso se refere ao peso do pecado que veio sobre Jesus ali na cruz. E depois eles ouvem um brado, nisso já havia escuridão, em pleno dia.
E eles ouvem um brado, e do brado Jesus diz: está consumado. E a terra treme. E diz a Escritura que naquele momento, lá no templo, além dos portões, além dos átrios, além do santo lugar, onde havia aquele véu de separação, o anjo do Senhor rasga o véu de cima a baixo. E abre as cortinas. Para que aqueles que se rendem ao sacrifício perfeito do Cordeiro possam ter a coragem de entrar no Santo dos Santos, para que eles não fiquem mais apenas nos átrios de fora, ou mesmo não entrem apenas no santo lugar, mas estejam no lugar da mais plena comunhão com a glória, o poder e a bondade do Senhor. E o autor então nos diz: portanto, irmãos, como houve o sacrifício perfeito, como o sacerdote perfeito se entregou por nós, temos plena confiança, nós não vamos ser aniquilados. Se estamos em Cristo, ao entrar no Santo dos Santos, nós não seremos destruídos pela bondade e a glória de Deus, porque o sacrifício perfeito, quando está sobre nós, nos purifica de todo pecado e de toda maldade. Então o Pai não se relaciona com gente impura, mas gente justificada e purificada pelo precioso sangue do Cordeiro. Por isso podemos ter intrepidez, coragem, ousadia, confiança. Isso não diminui nem barateia a glória de Deus. Mas pelo contrário, evidencia um Deus cuja glória e bondade é tão grande, que Ele se dispõe a purificar pecadores com um preço pago por Ele mesmo na cruz, a fim de que homens maus possam se render a Ele e se aproximar dEle confiantemente. Você entende o que isso significa? Mas talvez você diga assim para mim: mas Jean, você disse que a morte de Jesus abriu o caminho. Mas o texto diz, verso 20, que nós podemos entrar por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, quando o corpo dele foi rasgado, o véu da separação se rasgou. Então, como é um vivo caminho, se o que nos leva ao Pai é a morte de Jesus? Não é difícil de entender. É porque se Cristo não houvesse ressuscitado ao terceiro dia e vencido a morte, nós não teríamos no que crer. A ressurreição é a vitória possível, é a vitória conquistada, possível apenas ao Filho de Deus e a ninguém mais. A ressurreição é a vitória daqueles que estão em Cristo, porque se Ele permanecesse na sepultura, se pudéssemos hoje sair daqui, chegar em Jerusalém, e como é possível visitar a sepultura de tantos personagens bíblicos antigos, pudéssemos chegar ali e olhar, olha, é aqui que Jesus de Nazaré está sepultado, a nossa fé não teria validade e o caminho nunca teria se aberto. Ele foi aberto pela morte, mas conquistado pela vida. O caminho é novo e é vivo. O caminho é conquistado por um preço, mas é manifestado por uma vitória, e a vitória, o triunfo de Jesus sobre a sepultura. Não existiria sentido numa sexta-feira santa
sem um domingo de Páscoa. Lamentaríamos e choraríamos apenas. Não teríamos nada o que celebrar. Porque a sua morte e a sua permanência na morte seria a nossa morte e a nossa permanência na morte. Mas a sua morte é a nossa morte e a sua vida é a nossa vida. E é por isso que o caminho está aberto. E um caminho que antes podia ser perigoso, que por mais que fôssemos confiantes, diante desse caminho que nos esperaria seria a morte, ao estarmos perante a glória santa de Deus, esse caminho agora nos convida a celebrar e a viver em Cristo com alegria diante da glória de Deus. Por isso o autor diz: aproximemo-nos, e aqui vem uma resposta nossa. Se Cristo é o Senhor da nossa vida, se Ele é o Cordeiro que foi entregue em nosso favor, e nós confiamos a Ele a nossa vida, nós devemos nos aproximar, nós devemos nos achegar. E como devemos nos achegar? Primeiro com um coração sincero. Sinceridade. E se há uma coisa que nós precisamos reconhecer, é que só podemos entrar e trilhar essa jornada diante da glória de Deus, porque o nosso mal foi tratado por Cristo. O nosso pecado foi perdoado nele. Você sabe o que isso significa? Isso é tão maravilhoso, que o significado disso é que quando o Pai olha para você, Ele vê você com vestes lavadas e purificadas. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então podemos com sinceridade dizendo: Senhor, eu sou tão pecador, diante do Senhor que é tão santo, mas nessa sinceridade eu venho te adorar, eu venho te bendizer, eu venho reconhecer a tua glória, eu venho me render diante de ti, e Deus te recebe, porque Cristo morreu e ressuscitou. E você pode ter plena convicção de fé. Isso não é historinha. Isso não é daquelas coisas que a gente conta para a criança, para ter uma aplicação moral e ela entender, mas que nunca aconteceu. Isso não é obra hollywoodiana. Isso não é obra da mente humana. Isso é história e obra de Deus entre os homens. O sepulcro está vazio. E podemos depositar a nossa fé e a nossa confiança nessa realidade. Sinceridade e uma convicção de fé. Uma vez que nós temos sido purificados de uma consciência culpada. E aí a palavra de Deus diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Sabe a coisa mais extraordinária que eu vejo no Evangelho? Sabe qual é a característica que mais traz paz ao meu coração diante dessa obra que Cristo fez? É que o selo de garantia não sou eu. O selo de garantia de que essa obra se concretizará plenamente não sou eu mesmo. A minha esperança não está depositada em mim mesmo. Se eu acerto ou não acerto, se eu consigo ou não consigo, se eu vou caminhar ou não vou caminhar, porque o texto diz que a minha esperança está nele, porque ele é fiel. E é nele que eu estou seguro, pois o seu sacrifício foi perfeito e a sua ressurreição foi vitoriosa.
Que nessa noite, ao lembrarmos que Jesus ressuscitou, que nós lembremos que não é um fato a mais de outros fatos da história, é o grande acontecimento e que determina plenamente a nossa condição. Podemos tomar o caminho antes fechado, caminho antes bloqueado, caminho antes não permitido. Podemos tomar o vivo e novo caminho e podemos nos achegar diante da glória de Deus, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o seu coração se encha de esperança. Talvez você tenha muitas situações que te tragam dor, sofrimento, angústia. Talvez você passe por perseguições, por necessidades, por desencontros, por crises existenciais. Mas se você está em Jesus, você pode ter convicção de fé. Você pode ser sincero com Deus e você pode ter esperança. Tudo isso é muito pequeno diante da glória de Deus reservada para você. Que isso te fortaleça, que isso te console. Curva a sua cabeça. Vamos orar.